A testemunha que morar fora da jurisdição do juiz será inquirida pelo juiz do lugar da sua residência, expedindo-se para este fim carta precatória com prazo razoável. Hoje em dia, a maioria dos estados fazem videoconferência já. Porém, pode ser que seja enviada uma carta precatória para lá, não para ouvir por videoconferência, mas para que o juiz de lá colhe o depoimento. E aí, cuidado aqui, tá? Essa é uma dica importante. Você que é advogado, que tem testemunho no processo com carta precatória, já tem que prever o custo da sua ida lá para poder acompanhar a oitiva ou a contratação de um advogado lá, tá? Para que compareça. Você tem que mostrar isso para o seu réu. Você tem que falar isso para ele, que você não pode deixar a testemunha lá. Eu rolei uma testemunha ou a promotora rolou que é lá no outro estado. Eu não vou até lá não, vou deixar rolar. Você vai ter um problema sério com isso, tá? O juiz vai nomear um advogado ad hoc para aquela oitiva e vai mandar o teu cliente pagar. Imagina o seu cliente chegar lá com 2, 3 salários mínimos ou um salário mínimo arbitrado para um outro advogado e falar, o que é isso aqui, doutor? Como assim? E aí você tem que explicar então isso para o seu cliente. Olha, se houver testemunha em outro estado ou em outra comarca, eu vou precisar me deslocar até lá ou contratar um colega lá. Isso vai aumentar o teu custo. Você já tem que explicar isso para o seu cliente, tá? A expedição de carta precatória não suspenderá a instrução criminal. Isso aqui também é importante, tá? Expedição de carta precatória não vai suspender a instrução criminal. Como assim, Rodrigo? Expedir uma carta precatória tem que ser ouvida primeiro a testemunha de defesa e depois de acusação? Não. Desculpa, primeiro de acusação, depois de defesa, porque houve nessa ordem. Primeiro houve a de acusação, depois a de defesa. Mas a tua testemunha de defesa foi por carta precatória. Quer dizer, a testemunha de acusação foi por carta precatória. Tem problema? Você vai ter que esperar para ouvir a de testemunha de defesa? Não, tá? Pode ser feito tudo no mesmo dia. Fim do prazo marcado, poderá realizar-se o julgamento, mas a todo tempo a precatória, uma vez devolvida, será juntada aos autos. Isso daqui é bizarro, mas é assim que está na lei, tá? Se o juiz mandou lá uma carta precatória com um prazo de 2 meses para ouvir uma pessoa, e essa pessoa, por exemplo, não foi ouvida nesse prazo de 2 meses, o juiz pode proferir julgamento neste caso, tá? Ele pode mandar para você fazer a alegação final, mesmo sem a oitiva daquela pessoa, o que gera uma confusão gigante dentro do processo. Na hipótese prevista no caput deste artigo, a oitiva de testemunha poderá ser realizada por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagem em tempo real, permitida a presença do defensor e podendo ser realizada inclusive durante a realização da audiência de instrução de julgamento. Foi o que eu falei para você aqui, ó. Normalmente é feito por videoconferência, tá? Ou pode ser por chamada de WhatsApp, não tem problema. Chamada de vídeo, pode fazer, tá? Desde que tudo esteja dentro ali todo mundo esteja de acordo, né? Quando enviada a carta precatória, não há necessidade de se ouvir primeiro testemunho de acusação e posteriormente de defesa, tá? Essa é uma ordem que tem que acontecer. Você pode se negar a ouvir sua testemunha nesse dia. Então vamos supor, o Ministério Público tem 3 testemunhas. Uma testemunha dele não compareceu. Eu ouvi 2 testemunhas, uma não compareceu. Você vai ouvir o seu réu e suas testemunhas de defesa? Eu nunca ouço, tá? Porque primeiro eu quero saber o que essa testemunha vai falar para poder preparar o que eu vou perguntar para as outras testemunhas e para o meu réu. Para poder preparar o meu réu. Imagina um réu eu ouvido, depois a pessoa vem e traz uma versão completamente diferente dos fatos. Então, primeiro eu tenho que saber quais são as provas contra ele para depois ele falar, tá? É permitida a inversão no caso em que a testemunha de defesa for ouvida mediante carta precatória e foi designada a instrução na comarca de origem com testemunhas de defesa e acusação, tá? Então, vamos supor aquele exemplo que eu dei. A testemunha de acusação, na verdade aqui, tá errado, né? Testemunha de acusação for ouvida mediante carta precatória, por exemplo, pode haver a inversão aqui. Sendo assim, não há suspensão da instrução por causa de carta precatória, tá? Então não se suspende a instrução por causa de carta precatória. Se o juiz quiser, poderá até realizar o julgamento, tal, eu já falei para vocês. As cartas rogatórias serão expedidas se demonstradas previamente a sua imprescindibilidade, arcando a parte requerente com os custos de envio. Então, se você pedir uma carta rogatória para outro país, você vai ter que pagar os custos, tá? Na verdade, o seu cliente. Aplica-se às cartas rogatórias o disposto no parágrafo 1º e 2º do artigo 222. Ou seja, a mesma coisa que eu acabei de falar para vocês da suspensão, aplica-se também à carta rogatória.